Começando mais um o quê? Credcast. E aí, Tamelini, Credcast. tudo certo? Tudo na paz, Gui. E você? Tudo na paz também, tudo na paz. Muito bom. Cara, estamos recebendo vários feedbacks aqui dessa parte, né, dessa temporada do Credcast, que a gente tem falado muito sobre assessorias de cobrança. Hoje, nessa Exatamente. semana que você está vendo, esse episódio está sendo gravado em outro momento, mas essa semana a gente lançou um sobre case de franquias, foi muito legal. Isso Participação do aí. Caio, que falou sobre o modelo de franquias para assessorias de cobrança, que é algo que a gente não vê muito no mercado. E falar de inovação em assessoria é legal, porque inovação pode ser em modelo de negócio, pode ser em Sem ferramentas, dúvida. pode ser um monte de coisa, né, Tambelino? Muito legal, cara. Eu já tinha ouvido falar disso, mas nunca tinha visto um modelo como o Caio apresentou aqui. Um negócio de sucesso, realmente. E bem interessante, cara. Foi muito bom. E eu também deixei esse episódio lá no Tabelando com Tambellini. Também Exato, tem lá o exato, episódio exatamente disponível. Se você quiser, você pode acompanhar ou aqui no Credcast ou lá no Tabelando. Essa exato. parceria nossa aqui, né? Esse casamento Credcast Tabelando, que um dia, quem Sim. sabe, dá um Tabelando com o Credcast, sei lá. E ó, não podemos esquecer que a gente lançou na semana passada um episódio super legal falando de uma novidade que Credcast, tabelando com Tambellini e, Exatamente. contraponto, ponto, já ia mudar tudo aqui, e o contraponto vai estar com o CMS Cast, ou seja, a gente se uniu e vai fazer um podcast do CMS que vai ser realizado lá dentro do CMS. Então, para todo mundo que estiver no CMS, quiser nos ver lá, a gente vai estar lá dentro na Casa de Vidro, vai ser bem bacana também. Isso aí, eu falei agora que casa de vidro mudou o conceito, não é só no BBB que tem casa de vidro, agora é no CMS. Exatamente. E quem vai estar na casa de vidro é o Tabelando com Tambellini, Credcast e Contraponto. Das Exatamente. 8h30 da manhã até as 7h30 da noite, entrevistando lá mais de 30 pessoas, painelistas, ganhadores de prêmio e outras pessoas que a gente pescar passando lá pelo CMS. Exatamente. Passou lá, dá um tchau pra gente, de repente Isso você já aí, entra e já faz uma entrevista ali com a gente. exatamente. Se a gente tiver sem ninguém, mas está intenso a agenda, vai ser intensa. Outra Exatamente. coisa que a gente queria lembrar você, né? A gente está consolidando a pesquisa sobre o painel das assessorias de cobrança em 2023, né, Gui? Exatamente, exatamente. E é muito legal porque a gente já pegou vários feedbacks ali da pesquisa. Tem muita coisa que as assessorias de cobrança já fazem como boas práticas e tem muita coisa que elas não fazem ainda, que assim vai surpreender muita gente a hora que vocês estiverem lendo o relatório. E Isso só aí. para deixar aberto aqui, se eu não me engano, dia 9 de novembro, né, Tambellini? Não, Às você não 11 se horas. engana, não. Não, Não tem esse é negócio de não isso. se engana. É dia Exatamente. 9 de novembro. Dia 9 de novembro, é uma quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer um webinar ao vivo, né, para todo mundo Exatamente. participar e ver o resultado da pesquisa. A pesquisa é muito Exatamente. grande, não vai dar para apresentar tudo, mas os principais highlights ali da Isso aí. pesquisa a gente vai apresentar para vocês. Isso Claro que a aí. gente ainda vai divulgar a página de cadastro para você poder se inscrever, Se participar, inscrever. fazer parte ali dentro do grupo do Tabelando também, que essa é uma pesquisa do Tabelando junto com o Credcast. Também tivemos Isso aí. apoio de outras marcas, né, que acabaram ajudando a gente a distribuir aí a pesquisa no mercado e que ajudou Grande muita Pedro, do gente. Contraponto, também é um super parceiro, tá sempre com a gente Exatamente. aí. Isso aí. Exatamente. Então isso vai ser bem legal e eu espero que todo mundo que participou também possa assistir também e aqueles que não participaram, vai ser legal para você saber o que teve ali de perguntas, né, o que teve de interessante, até para você ter um benchmarking em relação às assessorias de cobrança e saber se É, você está no caminho certo, se você está fazendo o que as exatamente. assessorias que mais crescem no ano estão fazendo também. Então isso é super legal porque a gente Isso vai aí. ter um trabalho bem bacana em relação a isso. Bom, mas Muito sem bom. demora, vamos começar o episódio de hoje. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu vou rodar a vinheta para a gente já chamar a nossa convidada Exatamente. também. Roda aí. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Fico. Quem Bom, está o com a gente episódio hoje? de hoje, eu vou chamar ela aqui para participar com a gente. Olha ela aí, Deise Blanco.
Hoje nós temos a participação da Daisy Blanco e do Pernilongo, que está querendo participar aqui do evento também. Pelo amor de Deus, cara. Manda ele participar embora. da gravação. Eu estou tentando tirar aqui, acho que está todo mundo vendo meu movimento na câmera. Mas, a gente Daisy, pensa que ele está pedindo a palavra, não está, ele só está espantando o mosquito. Exatamente. Daisy, que legal ter você aqui com a gente hoje. Hoje o nosso bate-papo, né, Tambelina? A gente vai falar um pouco sobre alguns desafios aí relacionados à assessoria de cobrança, mas hoje a gente quer focar bastante aí na imersão também. Muito obrigado, viu, Daisy, pela sua participação com a gente aqui hoje. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ficar ali no bastidor esperando para entrar, a gente fica se sentindo o jogador que está ali, está aquecendo, e ele quer entrar, já quer sair falando e não pode, né? Tem que esperar. E nós três aqui não gostamos de falar, né? Imagina. Muito bom. Exatamente. Bom, a gente aqui, como sempre, nunca combina nada. A gente vem aqui com a cara e com a coragem. Eu vou começar em coração e vou começar a introduzir aqui o assunto, né? Essa nossa temporada, a gente está chamando do Credcast, ela é dedicada a gente falar desse mercado tão importante que são as assessorias de cobrança. E como todos aqui sabem já, imagino, quem não souber, fique sabendo agora e pode até buscar lá participar. Eu, Daisy e Gui, montamos um programa chamado Imersão para Assessorias de Alto Desempenho, ou para transformar as assessorias em alto desempenho. O que esse programa tem como objetivo, né? A gente tem aqui basicamente 3 pessoas, 3 pilares, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Vai ser um programa com 4 mentorias, na verdade, que uma vai ser completa, com todos os participantes, depois 2 dias presenciais, um sábado e um domingo, lá em Campinas. O Gui não quis sair da cidade dele, então nós vamos nos deslocar lá para Campinas, né, Deise? Mas vai ser lá em Campinas. E 2 dias presenciais em Campinas, um sábado e um domingo. E aí depois mais 3 mentorias individuais. Eu, Deise e Gui vamos estar focados lá com o seguinte objetivo, né? A gente vai ter um processo onde eu vou falar de toda a parte de gestão da assessoria, gestão financeira, gestão do negócio de cobrança. A Deise vai estar focada em toda a parte de gestão de funcionários, de como tratar o funcionário, como evoluir, como treinar, como chegar ao cliente, né? E o Gui vai estar focado numa coisa que está todo mundo buscando, como crescer nesse mercado, como fazer marketing para que eu possa crescer dentro das empresas, dentro de clientes. Aqui a gente tem o site, a gente vai deixar o site na descrição do vídeo. A gente está com pouquíssimas vagas disponíveis. A gente montou um programa pequeno, com 30 participantes, para ser um negócio efetivamente profundo, focado para quem estiver lá. Nós já estamos pensando aqui na próxima data, essa vai ser em novembro, nós já estamos aqui com a ideia de fazer a próxima lá para fevereiro. Então, você que ainda quer se inscrever, se não for agora, lá em fevereiro a gente vai ter outra turma, se Deus quiser. E aí, vamos falar disso, né? Pô, por que a gente pensou nesse programa, né? A Daisy tem uma especialização imensa em treinamento, em relacionamento com operadores, com tudo isso, conhece muito esse cenário. Eu estou vivendo já aí há 30 anos nesse mercado de cobrança. O Gui é meu menino de ouro, eu costumo dizer aí, cara, conhece bem, se adaptou e, cara, profundamente. Como eu disse, um menino de ouro, conhece muito de marketing e está dentro da Assertiva com o desafio de trabalhar parcerias até com as próprias empresas de cobrança. Então, ele está conhecendo muito e sabendo muito a realidade dessas empresas. E aí, né, eu queria aqui começar batendo um papo desse cenário. Como é que a gente está vendo o cenário das empresas de cobrança? A gente teve aí momentos aí de quebra-quebra, empresas com grandes nomes de mercado quebraram, né? Dão uma dor imensa, porque são funcionários que perdem emprego, né? A gente sempre fala, tivemos um episódio aqui com o Regis, lá da Somar, é um guerreiro, emprega lá, tem 10 PAs, cara, alimenta 10 famílias. Eu sempre falo para ele, cara, você é um guerreiro, porque você conseguiu botar aí a tua empresa no ar e alimentar famílias, cara, que é muito importante, né? Enquanto muitas vezes a gente tem aquela impressão do patrão ser o opressor, pô, o cara é o guerreiro, é o cara que bota dinheiro e bota comida na mesa das famílias. Então, assim, a gente teve aí um cenário que continua ainda
difícil, né, de imprensa ainda em alta. A gente teve os 3 últimos meses, eu não posso nem dizer ainda com recuo, quando a gente olha indicadores do Banco Central, mas praticamente andando de lado, com uma pequena queda. Temos aí o Desenrola, né, que pode ser uma oportunidade para reduzir esses patamares de inadimplência. Mas eu queria ouvir de você, Daisy, Gui, e depois eu faço o meu complemento. Como é que vocês veem esse setor hoje em dia, de empresas de cobrança, os principais desafios e o que a gente percebe mais nesse dia a dia? Okay. Vou eu primeiro, Gui? Isso, pode começar. Ok. Bom, é o que você falou agora, né? A gente tem uma dor no coração porque a gente ouve algumas notícias e a gente sabe que ali a gente está falando de famílias envolvidas, né? Não tem como a gente não lamentar e até sofrer junto quando a gente escuta que uma empresa ela veio a baixar as portas, né? Porque são muitas famílias, né? É muita gente. Então, para cada trabalhador, a gente sempre coloca ali 3 ou 4. Então, você multiplica por 4 o número de trabalhadores que, de um momento para o outro, sabendo ou não, ficaram aí sem as suas atividades, num momento que não é nada fácil. Né? A gente sabe que vai chegando o fim de ano, a gente vai começando a ter o sangue correndo um pouquinho mais rápido, porque tem que aproveitar as oportunidades. A gente sabe que, dependendo do perfil de funcionário que você tem, você vai ter problemas de fim de ano, né? A gente sabe também que a nossa indústria emprega muito, mas o salário não é tão atrativo, e aí fica naquele rebuliço. Claro que tudo isso são coisas que a gente convive, as empresas convivem há muitos anos, né? São dores, assim, críticas, mas são de conhecimento. Então, o que a gente pode imaginar com tudo isso acontecendo? O mercado buscando de um lado puxar. Outro ponto que você trouxe, a coisa um pouco parada, né? Às vezes dá uma melhoradinha, mas não vai. Você pensa que vai sair do 0, continua no 0, e aí a gente fica nesse cenário e imagina se tudo isso acontecendo e aquelas pessoas ali na luta, trabalhando, e às vezes até às cegas, que é isso que eu acho que é um ponto que é muito importante. Será que a gente envolve as pessoas o suficiente? Hoje mesmo eu fiz um post, a nossa vida é de gente. Então, é gente, ou eu tenho um líder, às vezes eu tenho um líder e liderados, não é porque eu não sou líder, eu também não tenho uma liderança, e eu tenho meus clientes. Eu sou uma ilhinha, né? Sou cercada de gente por todos os lados. E, às vezes, a gente mesmo não percebe essa importância e nem como você liquida essa solução, né, que a gente dá para isso, com tanto envolvimento das pessoas no processo. Eu acho que de toda a nossa indústria, né, de toda a indústria, aliás, é onde a gente tem esse relacionamento mais forte, porque você está falando de pessoa para pessoa, dentro do ambiente de trabalho, com os clientes, porque a gente trabalha em função de conseguir resgatar a integridade daquele que está devendo, porque é uma questão realmente extremamente importante trazer ele para um novo movimento de crédito e não de inadimplência, e a gente tem os nossos clientes que nós atendemos e que temos que performar. Então, a pessoinha que está ali na ponta, ela sabe de tudo isso? A gente deu essa importância e disse, cara, você é muito bom, ou você precisa... Você faz parte de um mundo desse tamanho, né? Sim. Muito grande, ele tem que sair daquele universo pequenininho. Então, eu acho que falha que a gente comete, já há bastante tempo eu venho batendo nessa tecla, é de não integrar as pessoas envolvidas no que, de fato, elas precisam se envolver. Então, não é sentar lá e buscar bater uma meta só, ou simplesmente ir lá trazer um resultado, ou cobrar, ou bater o sino, ou ganhar a paçoca, porque é dia das bruxas. Não é isso, a função é outra. Então, você não está trazendo a experiência... E o papel social essa atividade, né? Que, às vezes, a pessoa... não está conectada, né? Verdade, a gente fica batendo na tecla agora, é a experiência do cliente, mas e a experiência do teu cliente interno? A experiência daquele que trabalha para você, né? Quando vai ser a vez dele? Porque eu vejo poucas empresas também tomando pé disso. Então, junte-se a isso toda essa crise que você fez como introdução e a gente falou aqui. Porque não tem como fugir, né?
Não tem. E aí você não faz nada de movimento diferente. E a gente está careca de saber, né? Você mais careca do que nós dois, né, Gui? Se você não fizer nada de diferente vai acontecer. Exatamente, né? E Eu muitas sei vezes que é uma frase batida, mas o fato é esse, né? O Einstein, né? Quer dizer, você quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, mas quantas pessoas acabam vivendo isso e não se tocando que, pô, cara, eu não estou fazendo nada diferente para ter resultado diferente. Sim, exato. E é por isso que o funcionário ali que está fazendo o seu papel dentro da cobrança, ele sempre vai ser tratado como aquele que está no emprego transitório, que está fazendo aquilo porque tem que fazer, porque tem que pagar uma faculdade, pagar uma conta, mas não está vendo aquilo ali como algo que, poxa, isso daqui realmente pode transformar a minha vida, eu posso realmente ter ganhos aqui que podem fazer total diferença, né? Então, acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante mesmo, Daisy. Só para alimentar um pouco a sua frase, Gui, quem trabalha com estagiário sabe, qualquer um hoje empregado na nossa indústria ganha menos do que uma comissão de vendedor no shopping. Então, chega fim de ano, o que acontece? O cara vai pro shopping, né? Vai trabalhar, vai vender calça, vai vender perfume. Lógico, entendeu? Lógico. Aí fica lá o nosso empresário se lamentando, porque justo no fim do ano ele me quebra as pernas saindo. Não, ele não te quebrou, você quebrou as pernas dele. Para falar bem a verdade, é o inverso, porque a minha vida toda é montada em cima da cobrança. Eu entrei com 18 anos e não saí mais. Tá certo que eu só tenho 25. Mas Tambelini é a mesma coisa, eu imagino, né? A gente entrou na cobrança e não saiu mais. 27 eu já tenho. Os nossos empresários, que a gente admira tanto também das nossas empresas, e é fato, eu admiro muita gente do mercado, também vivem na cobrança. Por que a gente não consegue passar isso para quem está lá na ponta? Dizer para ele, nossa, não vai para o shopping, fica aqui, que aqui é bom demais. Esse é o ponto que, cara, eu tive uma grata surpresa, né? E foi sugestão da Carol, que é a minha menina de marketing. Ela falou, por que você não faz uns vídeos com operador? Eu falei, caraca, demais. E aí eu fui fazer. Eu sempre costumo dizer o seguinte, pô, eu chego numa empresa e falo, eu queria 3, 4 operadores aí para fazer uma entrevista. O cara não vai pegar, quem quer fazer a entrevista aqui? Ele pegou os melhores, é óbvio. Não dá para dizer que ele pegou qualquer um. Então ele pegou operadores de destaque. Então aí já tem um viés do cara ser diferenciado. Mas, cara, eu entrevistei acho que uns 20 operadores. Cara, 20. Não, cara, quantos são? Milhares. Pô, mas, cara, 20 caras com uma consciência e uma filosofia e as empresas buscando trazer essa consciência que, cara, você pode ter teu emprego aqui. Pessoas que trabalham há anos, tipo 10, 15 anos em cobrança, gente que comprou carro trabalhando com cobrança, que comprou casa. É óbvio, comissionamento, tem tudo isso, política, depende da empresa. Mas, assim, isso é uma profissão. Eu, a Daisy, o Gui, temos essa profissão, a gente trabalha com isso. Eu tenho 30 anos, né? Não tenho 27 anos, não. Tenho 30 anos de cobrança, né? E, cara, essa é a minha vida. Eu não quero trabalhar com nada mais sem ser isso. Eu amo fazer isso. Entendeu? E você que está aí na operação, só que depende do quê? Depende da tua empresa, depende do teu patrão, também dá condições. Esse é um ponto importantíssimo. E a gente vai falar bastante isso na imersão. E esses dias eu ouvi uma coisa bastante interessante. Falei assim, mas chega agora fim do ano, você não está com uma preocupação e tal, né? Esse mesmo ponto que eu coloquei aqui, quanto a uma evasão e tal. Ah, não, aqui na cidade não se tem muita oportunidade. Então, só fica então, se não tem oportunidade. Pois é. Então, todo o quadro é ruim, né? Porque tem que ficar espontaneamente pensando nisso como uma carreira. A gente tem universidade em Harvard que trabalha a negociação, aqui a gente tem pouquíssimos lugares que abordam o tema, e é fundamental a gente crescer e profissionalizar essa área de maneira que as pessoas se sintam bem e tenham interesse em seguir uma carreira. Então, não é toda a responsabilidade para as empresas. Acho que a gente tem toda uma questão de divulgação, mas também uma questão das universidades abordarem o tema ou começarem a criar cursos que sejam mais dirigidos, mais técnicos. Eu acho que tem um campo gigante aí para ser trabalhado, que ajudaria também bastante as empresas nesse sentido, porque senão a gente fica imputando sempre essa responsabilidade. Exato. A gente também tem que virar a cabeça um pouquinho. A responsabilidade também é da pessoa procurar
um Óbvio. curso. Ela tem que também querer crescer. Eu também, eu quis crescer, eu não quis parar ali onde eu estava. Senão eu estava até agora ali atendendo numa cadeira, entendeu? Exatamente. Não era isso, eu tinha que saber mais. E aí, o sabendo mais faz com que a gente multiplique também esse conhecimento. E tem uma coisa legal sobre a pesquisa que a gente falou no começo. O Gui estava me mostrando as últimas perguntas, né, Gui? Comenta um pouquinho sobre isso, que tem a ver muito com esse ponto que a Deise falou. Nas últimas perguntas, a gente deixou na pesquisa... Isso aqui é o spoiler, tá, gente? Mas na última pergunta da pesquisa, a gente deixou em aberto, né? Para todo mundo responder. Quais são os principais desafios que você entende que você, como assessoria de cobrança, enfrenta hoje? O top 1 é retenção de talentos. Então, olha só, eles têm ali bons assunto. colaboradores, mas não conseguem reter os talentos. Aí... Seguindo ali dentro da retenção de talentos, tinha também a questão de não saber capacitar talentos também. Então, fazer com que um funcionário rampe ali, né, se desenvolva e cresça em relação a isso. E aí, claro, entrou outros temas lá. Aí começou a questão, as pessoas falaram muito sobre a questão de margem, concorrência, que está aumentando, credor querendo pagar cada vez menos e assim por diante. Então, são alguns dos pontos que foram listados, mas me chamou bastante atenção, porque você começou já falando sobre essa questão de capacitação, né? E como você valoriza esse funcionário. E muitas vezes a gente percebe ainda dentro das assessorias não tendo aquele contato bacana. Eu acho que é até legal citar, porque eu sigo bastante assessorias aqui. Depois que eu comecei a trabalhar perto das assessorias, comecei a seguir muitas delas nas redes sociais. Tem algumas delas que, tipo, tem uma cultura que você percebe de valorização do colaborador. Mas tem algumas que, assim, não faz nem questão de divulgar que tem uma equipe de colaboradores, ou que tem ali uma quantidade de pessoas que trabalham, como que esse trabalho é desenvolvido, né? Me chamou muita atenção também. A gente está falando de trazer coisa nova, né, para esse mercado, mas a quantidade de empresas de cobrança que não tinha noção do que era um speech analytics, por exemplo, que também é um negócio que chama bastante atenção. Como que eu vou fazer o meu colaborador melhorar se eu não consigo nem ter ali uma análise de discurso, né, de como que eu faço isso? Então, esses são os pontos que a gente percebeu que pode trazer bastante maturidade para dentro das assessorias e que pode levá-las para outro patamar quando a gente pensa nessa relação da assessoria com o credor, né? Então, acho que são um dos pontos que eu acho bacana comentar também. A gente tem um mau hábito, só para complementar, só um minutinho. Fique à vontade. Assim, a gente tem um mau hábito de achar que quando a gente fala de valorização, a gente só está falando do financeiro. E não é. A valorização é também o financeiro, que eu não vou deixar ele de lado, porque ele é extremamente importante, claro. Todo mundo sai para trabalhar para ganhar o seu pão e cada vez a gente quer ganhar mais. Opa, normal, ainda bem que a pessoa que trabalha para mim, ela é assim, né? Tem que ser esse pensamento. Agora, você valoriza a pessoa porque você faz uma reunião e diz assim, gente, vocês precisam ser criativos. Aí, 2 ou 3 pingadinhos vão ser criativos, pá! É cortado, exato. Porque nunca dá, nunca pode. Mas você exige que ele seja criativo. Exatamente. Você exige que ele tenha isso, que ele tenha aquilo. Mas quando a pessoa vai se movimentando no sentido de ter isso, nada disso ele pode usar ali, porque o ambiente ele continua exatamente. Sendo aquela caixinha fechada e nada pode acontecer diferente. O exemplo é esse que você deu. Quer dizer, eu não procuro dentro do discurso uma coisa que pode melhorar. Nem o que eu falo, nem o meu script. Eu estou com um modelo antigo. Então, ainda se faz o roteiro antigo, ainda se usa o trabalho da monitoria de forma antiga. A monitoria ela só é para penalizar e para zerar a pontuação do cara. Exato. E não para buscar palavras que realmente sejam importantes, como ele modela isso, como ele faz diferente. Então, cara, é uma como é que eu vou dizer? É uma sorte para algumas empresas que ainda sobrevivem, porque elas eu te digo ainda, tudo muito antigo, de forma antiga. Você que está muito nesse dia a dia, Deise, ainda pode confirmar. Ainda tem empresa que nem monitoria faz, hein? Tinha bastante. Tinha bastante. Nem isso, né? Nem isso, quer dizer, como é que eu não... tem que mudar e nem isso. Pois é, e às vezes o cara nem deu esse passo ainda. Sim, verdade. Eu queria dar um relato aqui. Sabe que tem uma amiga minha, essa menina, ela foi a minha EMAS, a minha gestora de informações gerenciais na época lá de trás, quando eu trabalhei numa empresa. Ela casou, teve filho, família,
enfim, acabou se separando. Hoje está numa situação onde ela teve até trabalhando em outra área, como secretária, tudo. E aí agora ela ficou desempregada e aí uma das opções foi ela voltar para o mercado e aonde? Como operadora. E aí eu tenho muito contato, uma outra amiga minha, e aí ela acabou abrindo uma oportunidade numa empresa que eu não posso falar o nome, não vou. E aí ela foi trabalhar nessa empresa. Daisy, quando ela foi trabalhar na empresa, ela falou para mim, eu estou indo para a empresa tal. Aí eu falei para ela assim, olha, boa sorte para você, mas eu vou te contar uma coisa. Essa empresa eu já fui visitar através de um cliente e eu nunca entrei num lugar tão barulhento que eu não consegui ficar meia hora e eu não sabia como é que os operadores aguentavam ficar lá, porque o lugar era terrível. E não era o barulho só da operação, era o barulho dos supervisores gritando, fazendo bateu a meta, cara, tem coisas que Aí ela não aguentou 2 meses lá e eu acabei arrumando uma outra oportunidade numa outra empresa de cobrança. Se você olhar nomes das empresas, você vai falar, essa daqui que ela foi é menor do que essa, né? Meu, a menina tá numa felicidade. Falou, aqui o ambiente é maravilhoso. Maravilhoso, fantástico, as pessoas se respeitam. Então é isso que você tá falando, Deise, não é dinheiro só. Meu, é ambiente, é clima, é olhar no olho. Eu tava vendo o seu vídeo lá com o Pedro do Contrapontos, que você falou, a gente trata a gente. E aí a gente às vezes esquece que tem gente do outro lado, né? Que eu tenho que cumprimentar, que eu tenho que dar bom dia. Cara, isso é absurdo, é básico, e as pessoas não fazem. Né? As pessoas costumam chamar isso de humanização. Falo, oi? Exato! Gente, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, não é nada. Posso trazer só um dado aqui? Posso trazer só um dado para vocês caírem da cadeira? Na pesquisa que a gente realizou, 42,86% das empresas diz que não possui monitoria de qualidade. 42%. Então... E aí, os outros aqui, ó, possui monitoria programada realizada por monitores e com agenda para cada agente, 28% das empresas. Uhum. Então, só 28% tem ali uma programação. Agora, os outros que responderam, de vez em quando, não existe uma programação. Então, faz tipo quando assim, dá. Faz quando dá. Posso ser bem assim, bem dramática agora? Tum, 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 faz aquela musiquinha. Eles programam e fazem. E depois, com o resultado, eles fazem o quê? Exatamente, tem esse outro ponto. Exato. Uma coisa é fazer. E aí, o que eu faço com o resultado? E aí o cara vira e fala, eu não consigo capacitar. Pô, cara, mas se ele não sabe o que o cara está fazendo, como é que ele vai capacitar? Né? Então é isso também. Não sabe capacitar, não quer. A gente vai. A minha luta é eterna. A minha luta é eterna com custo de Acha que é custo, né? Exatamente. Aí virou a chata, sabe? Que só fala parece que tá defendendo causa própria, né? Diz, mas é porque ela ganha por isso que ela reclama. Bom, quantos treinamentos esse cara fez aqui na ponta? Aí, Gui, só para você ter isso, da próxima pesquisa você já mete isso aí. Quantas vezes você treina? Treinamentos? Assim, na vida dele, hein? Dentro da sua empresa, num ano, quantas vezes ele tira o cara para treinar de fato, no que aquele precisa? Porque se nós 3 formos por um treinamento, Gui precisa de uma coisa, Du precisa de outra, precisa de uma terceira coisa. Exatamente. Não significa que nós 3 precisamos da mesma informação, né? O Edu faz uma coisa muito bem, mas faz uma coisa que ele não sabe, que ele precisa aprender, e vice-versa, e a Deise é a mesma coisa, e o Gui também. Então, não é isso. O treinamento é você realmente tirar o cara e falar assim, esse cara é bom nisso, mas é ruim nisso. Isso é falha. Exatamente. Ele precisa disso. E aí, como é que faz? Exatamente. Não faz. Aí capaz. Não, e custa, né? Pô, papapá. E sabe, esse negócio de monitoria de qualidade, eu nunca esqueço de um exemplo que a menina me deu quando eu trabalhava. Aí eu vou falar porque nem existe mais, trabalhava na Brasil Telecom, né? E aí eu ia dar lá treinamento, de 3 em 3 meses eu ia lá no call center, falava sobre cobrança. Só que a minha briga lá era o seguinte, eu falava um mês sobre cobrança, no outro mês estava todo mundo falando de atendimento e não de cobrança. Uhum. Aí a menina virou para mim e falou assim, Tambellini, pô, você vem aqui tantas vezes, tal, esse negócio da monitoria de qualidade, mas deixa eu te contar uma história aqui. Pô, eu teve um dia que eu fui fazer o atendimento da senhora, a senhorinha chegou para mim e falou assim, nossa, minha filha, você me ajudou tanto, vou resolver o meu problema, Deus te abençoe. Aí ela falou,
Amém, senhora. Boa noite. Aí ela falou, sabe o que aconteceu? Me zeraram na monitoria porque eu não falei. A Brasil Telecom agradece seu contato. Esse pode, porra, que se ferre. Me perdoe aqui o palavreado. Ela interagiu com a cliente, ela teve empatia com a cliente. O que é importante é isso. Aí eu sempre falo, o que é qualidade? Qualidade é falar tudo bonitinho, isso é básico. Agora, qualidade é resolver o problema do cliente, é ter ele satisfeito. Sim. Então, as coisas já começam sem saber qual é o propósito desse negócio. Né? Como você falou, a qualidade é punitiva, a monitoria é punitiva. O cara acha que aquele cara não é amigo dele, é o vilão que vai ferrar ele. A gente sempre orienta o pessoal da monitoria a não sair sozinho, né? Aquelas coisas, né? Que sabe que pode ser. Não, brincadeira. Mas fica uma coisa que não é legal. Afinal, todo mundo é da mesma empresa, mas acaba criando um tipo de, uma animosidade, ou por conta de um debate, porque tem coisas que são muito subjetivas. Então, você foi muito agressivo no que você falou. Não fui, eu fui natural, eu sou assim. Aliás, se a gente pontuar, o Sul, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, já são formas diferentes de falar, porque a interpretação de outra região podem também achar diferente. Eu acho mais agressivo, você foi agressivo. Não, eu falo assim. Exatamente. Você fala assim, mas é porque de outra região, a outra região tem um jeito de falar diferente. Então, aí começa toda a nossa confusão. Por isso que algumas coisas precisam ser lembradas e precisam ser realizadas. Os treinamentos são para alinhar esse tipo de posição e até para quem vai fazer esse tipo de atividade saber onde ela está pisando. E dar exemplos, olha, isso aqui não pode, isso aqui é agressivo por causa disso. O tom é esse, use verbos assim, não use verbos daquele jeito. Do básico, porque afinal você está pegando uma criatura ali de 18 anos, você está dizendo para ela, olha, essa profissão é legal, mas é legal por quê? É porque você bate meta e você ganha uma grana. Não é só Exatamente. O fixo. Só isso você vai dizer para o cara, isso é o que tem de bacana na nossa profissão? Não. Isso deveria vir no fim. Olha, e depois, além de tudo isso, você ainda ganha uma comissão. Né? Ou seja, quantos operadores sabem qual carteira de qual credor que ele está cobrando, e esse credor, qual a história desse credor, né? O que representa aquilo que ele está fazendo ali naquela ponta, porque ele não está só seguindo um script, ele está realmente ajudando talvez um processo maior ali dentro de uma macroeconomia, de uma microeconomia. Então, tipo, tem um monte de coisa interessante ali que o operador precisa saber, né? Então, acho que isso é bem bacana. Bom, deixa eu só mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa, que eu queria que a gente fosse agora fazer indo para a imersão, né? Porque a gente sabe que tem um monte de gente aqui que está nos assistindo, que é assessoria de cobrança, que precisa saber mais sobre o programa de imersão. A gente já está com mais de 70% das vagas preenchidas, faltam muito pouco para a gente preencher as outras. Então, se você que está nos assistindo hoje quer participar, você vai ter... E assim, gente, vai ser um momento muito legal, porque a ideia é que você possa interagir também comigo, com a Daisy, com o Tambellini. Então vai ser um negócio super aberto ali para que você possa perguntar. Poxa, vamos almoçar junto, tomar café junto. Então a ideia realmente não é só ser um conteúdo ali cheio de palestras, nada do tipo. A gente quer realmente conversar com as pessoas e poder ajudar, né? E a gente chamou de imersão. Área, né? Todos os profissionais estamos trocando figurinha, na verdade. Né? Exatamente. E a gente chamou de imersão porque a gente quer que a pessoa, que o cara da empresa de cobrança, faça um mergulho, que ele se questione, que ele vá profundamente entender o que ele pode melhorar. E a gente vai estar lá exatamente para dar esse suporte. E aí eu vou devolver as perguntas aqui. Tambellini, o que eles podem esperar da imersão da sua parte? Cara, na minha parte, a gente vai estar lá falando sobre todo o processo de gestão como um todo. E gestão, a gente tem tanto a gestão operacional, que é aquela da produção que atende o seu cliente, quanto a gestão do seu negócio. Muitas vezes eu tenho lá todo o processo, eu sou um cara que eu conheço pra caramba de cobrança, mas eu não sou um empresário, eu não sou um executivo, eu não sou um administrador. Como é que eu administro essa empresa de cobrança? Como é que eu tenho que ter os controles? Pô, cara, faz sentido eu ter um credor que me dá uma receita, outro que me dá prejuízo.
Ah, mas eu tenho 2 logos. Pô, faz sentido? Às vezes pode fazer, nós vamos discutir isso e discutir essas questões. Vamos falar um pouquinho de operação, de quais são os indicadores. Eu sou um cara que desde os meus 17 anos, 16, quando eu comecei a trabalhar com crédito, na verdade, né, eu comecei a trabalhar no EMAS, que é sistemas de informações gerenciais. Cara, e eu aprendi que você não consegue gerir nada sem número. Então, a gente vai falar muito sobre quais indicadores você tem que ter dentro da tua empresa para conseguir gerir a empresa, saber para onde você está indo, né? E como é que você gere esses números no sentido de não simplesmente olhar para o retrovisor, né? O que é olhar para o retrovisor? Pô, meu mês acabou, meu resultado foi tanto. Ah, agora já era, não tem mais o que fazer. Eu tenho que saber isso diariamente, semanalmente. Então, a gente vai falar muito sobre processos, sobre indicadores, sobre ferramentas, inclusive. E aí tem uma coisa que eu já vou dizer agora. Questão de ferramenta. Eu tenho falado isso há muito tempo atrás. Eu preciso separar a necessidade da moda, vamos chamar assim. Ah, tá na moda ter ação digital. Ah, então eu tenho ação digital. Peraí, qual é o teu negócio? Qual é o teu público? Ah, cara, eu trabalho aqui numa cidade super pequena, onde está todo mundo aqui perto de mim, e eu consigo adicionar todo mundo por telefone, e às vezes eu até faço visita pessoal. Perfeito. Você digital, será? Será que faz sentido? Ah, por custo, talvez faça. Mas, de novo, eu não quero discutir uma solução ou outra, mas sim a necessidade para o teu negócio. Eu vejo muita empresa gastando dinheiro para ficar na moda, para ter um discador, para ter uma ferramenta XPTO, e no fundo, o que ele precisa? Ele precisa fazer o arroz e feijão primeiro, porque nem isso às vezes ele tem, é a história da monitoria. Não adianta eu querer ter um speed analytics se eu não consigo nem monitorar e saber o que meu agente fala, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Legal? De novo, vamos ter um sábado e um domingo para ficar focados nesses assuntos. Bacana. Daisy, e você? O que a gente pode esperar aí da sua parte? Bom, a gente vai atacar a parte de pessoas, né? E aí, aquilo que eu falei, eu tenho líderes, eu tenho liderados e eu tenho um cliente lá que eu tenho que atender. Eu preciso saber coordenar isso tudo para ter um resultado. A nossa imersão chama o quê? Alta performance. De alta performance. Eu preciso aumentar, eu preciso crescer, eu preciso subir. Então, quem faz isso hoje? É o prédio onde você está instalado? Não é. Deus, são as pessoas. Deus gostou de mim, passou, falou: você vai ter resultado esse mês. Não, Deus. São as pessoas, a forma como você conduz essas pessoas numa ascendente dentro da empresa, como você treina, a atenção que você dá, o cuidado que você tem de identificar as falhas e as correções, como você faz, as correções. A empresa como um todo, a gente olha muito para o negociador, é evidente, porque primeiro é a nossa massa maior e é quem realmente tem esse frente a frente com quem vai trazer o resultado, que são os devedores ali, plim-plim pagando, mas a gente também tem todo um pessoal que é atrás, que é um RH, gente de planejamento, gente no EMAS, a gente só tem gente na nossa empresa. E a gente tem que olhar para todo mundo, porque se você não olha para todo mundo, fica sempre faltando uma perninha. E você escuta muito, isso não acontece porque lá o pessoal não é envolvido. Ah, mas não tem treinamento. Não, tem treinamento. O meu RH dá treinamento. Aí você pergunta para o negociador, e o treinamento? Ah, não, foi lá, a gente foi na sala e a menina falou, mas ela não soube explicar direito, porque às vezes ela não tem também tanto conhecimento lá da ponta, ela faz um treinamento de RH e não um treinamento de cobrança, e aí é todo um processo que a gente vai alinhavar em todas as frentes, mas buscando aí com muita prática, tá? A imersão é para a gente ter isso em discussão. Eu gosto muito de dizer que eu não tenho toda a verdade. Eu tenho a participação no trabalho das pessoas com quem eu me envolvo. E é buscar uma solução por conta da minha experiência, óbvio, que eu também, né, vou fazer uso disso. Mas tragam já algumas questões, já tragam coisas que vocês realmente podem dizer nessa imersão, que não é de caráter, né,
Exatamente. sigiloso, tal, mas Sem para a gente dúvida. colocar isso em prática, falar, vamos resolver isso de que forma? Trazendo esses problemas, essas questões. Então, a ideia é que a gente movimente isso com essas pessoas que vão participar. Super Isso aí. dinâmico, super legal, porque a gente, afinal, vai passar um sábado e domingo, ele precisa realmente ser atrativo, e a gente está preparando tudo isso aí com muito carinho para todo mundo. Então, vou repetir aqui o que o Guilherme falou. Venham que tem ainda algumas vagas, e eu realmente vou gostar muito de ter a participação de vocês aí que estão assistindo lá na nossa imersão. E, né, vamos seguindo aí em frente nos projetos das próximas. Com Isso aí. certeza. Bom, E da minha você, parte Gui? aqui, Fala aí isso, você vou falar agora, da minha parte. exatamente. Para você que está cansado de mandar proposta e não ter nenhuma resposta do credor. Gente, o que eu tô vendo aqui muito legal, assim, porque da pesquisa trouxe um monte de insight bacana, assim. Hoje, a maioria das empresas de cobrança, o principal meio de aquisição de credores ainda é o boca a boca, né? É o credor que fala para outro credor. E a gente sabe que depender só desse tipo de marketing hoje é muito complicado. E você É maravilhoso isso, é né? Mas maravilhoso. Mas não não dá dá para para Pode ser você, ser só só isso. isso. porque às vezes você depende de num mês pode ter, no outro pode ficar 2 sem ninguém te indicar e você vai ficar a ver Exatamente. navios, né? E a gente sabe que o que faz uma empresa crescer é vendas, é contrato novo, é credor novo, é credor com margem interessante, é credor que dá rentabilidade, é credor que tem recorrência, né? Então eu vejo muita empresa de cobrança sofrendo, mas eu só tenho credor que não tem recorrência, o cliente não me manda lá as dívidas com constância, eu fico só cobrando aqueles caroços. Por que você está cobrando só caroço? Porque você precisa trabalhar o relacionamento com esse cliente, precisa realmente ir mais a fundo. Então a ideia da parte de marketing e vendas, principalmente, é abrir a mente para ver que existem mais canais de aquisição onde você pode acessar novos clientes. E muitas vezes você está ali só dependendo do boca a boca, só dependendo que um cliente fale bem de você para que você consiga alguma coisa do tipo. E outra coisa também, muita empresa de cobrança sem funil de venda, sem processo de prospecção. E isso a gente percebe muito claramente. Hoje mesmo eu estava falando com uma assessoria de cobrança que ele falou assim, Guilherme, você me deu uma dica que a minha vida já mudou ali. Que foi o simples fato do cara apresentar a proposta que ele tem, ao invés de ficar mandando proposta por WhatsApp, né? E ver o cliente não respondendo, que é uma coisa simples, né? E a gente precisa resolver essas questões, conhecer o processo de venda. Então, a ideia da minha parte é tentar mostrar que venda e marketing não é para gente que sabe falar bem, nada do tipo, é para quem tem processo. Então, quem faz processo de venda tem sucesso lá na ponta. E você também saber os indicadores. Quanto que você está perdendo ali nos envios de proposta, quanto que você está conseguindo prospectar, dessas empresas que estão prospectando, está dentro do perfil de cliente ideal. Então, tudo isso a gente vai ver também no processo de imersão também, e que eu acho que vai ajudar muito a abrir a mente de muita empresa, porque eu percebo muito assim, as empresas de cobrança, principalmente os gestores, eles estão acostumados a viver dentro desse universo de cobrança, né? E eles não vão para outros mercados para ver coisas diferentes. E quando a gente pensa em marketing e vendas, tem muita coisa nova no mercado, né? E às vezes o cara tem empresa de cobrança já faz 30 anos, mas há 30 anos ele está seguindo o mesmo modelo que ele fazia lá atrás. E já mudou muita coisa. O tipo de empresário hoje é outro, o perfil mudou, as relações mudaram, então é preciso ver. E às vezes até o modelo hoje de cobrança também, o modelo de fazer o serviço de cobrança, tem que questionar. Hoje a gente sabe que muitas vezes a gente vive ali no success fee, né? Será que só existe esse modelo? Será que a gente não pode expandir, não pode pensar em outras coisas? Então a ideia realmente é trazer essa reflexão e abrir a mente para esse tipo de coisa também que a gente vai discutir lá no dia. Então, esperamos vocês aí. Muito bom. E assim, eu acho que reforçando, todo mundo aqui já falou um pouquinho, a gente está montando um programa com muito carinho, com muita dedicação, para que isso seja um separador de águas na vida da empresa de cobrança. Cara, antes da imersão eu tinha isso aqui na cabeça, depois eu saí com esses insights e com esse gás a mais, com esse conteúdo que vai me ajudar a crescer efetivamente. Então,
Acho que isso é uma das coisas que a gente pode garantir. Vontade, disposição, gana da gente realmente fazer isso, mudar e transformar a vida das empresas que vão estar lá. E aposte na novidade, né? Porque todos esses meus anos aí de cobrança, eu nunca vi um programa como esse que a gente está fazendo. Exatamente. A gente está montando aí, com muito conhecimento, muita bagagem, mas a gente também está montando algo que é muito inédito. E essa pesquisa que vai ter a divulgação aí dia 9? Dia 9. 9 de novembro. Eu acho que vai ser fantástico, porque afinal a gente teve esse trabalho de colher lá na ponta para dizer, olha, a gente está trazendo o que você disse, que é um calcanharzinho de Aquiles aí que você está sofrendo, sofrendo essa dor. Então a gente está trazendo algo que é para ajudar você a sair desse momento de uma forma muito clara, com muita transparência. A gente montou algo que realmente dá para usar na prática. A gente tem a percepção exata de que isso você vai movimentar no seu dia a dia. Não é para ficar num e-book lá guardado e você ler quando tiver oportunidade. Não. Exatamente. É fazer, é realizar. Então, aproveita. Muito bom. Excelente. Acho que mensagens todas dadas aqui. Vamos para esse encerramento. Acho que foi um papo fantástico aí. A gente tinha falado sobre diversos temas. Eu acho que hoje aqui, até com essa participação da Deise aqui, para que a gente possa fazer esse grupo nosso que vai estar na imersão, a gente acabou expandindo e aí falando muito sobre essa questão do treinamento, que era um assunto que a gente não tinha ido ainda focado nesses episódios, nessa temporada. Muito importante, acho que ficou muito legal. Parece até que a gente tinha combinado isso tudo de uma forma maravilhosa. Eu falo, é o coração batendo, Edu. Não tem jeito. Mas o que mostra aí é a nossa interação e a nossa... como é que perdi a palavra? A nossa conexão, né? Eu acho que isso é mais importante, que foi a primeira aqui que a gente fez e que vai ser muito mais ampla, muito mais legal lá na imersão. Então, agradecer você que assistiu a gente até agora. De novo, a descrição do vídeo a gente vai colocar o link para você se inscrever na imersão. Últimas vagas lá disponíveis, então não perca. Valeu? Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, gente. Até. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e FICO.